Buenas pessoal, tudo bem? Eu sou o Anderson das Facas ARJ. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês como é que eu faço o processo de aplicar o bronze. Ó, ele vem em pedaços maiores, né? Eu compro ele em pedaços assim, pedaços redondos, depende de como eu acho lá no lugar, né? Eu sempre tento pegar os que eu vou conseguir usar, né? Porque eu compro retalhos, que não vale a pena comprar pedaços muito grandes, porque é muito caro e daí esses que são já meio que um descarte deles, né? Acontece que fica mais em conta pra gente. Mesmo assim é muito caro, né? Mesmo assim já não é muito barato. Mas aí esses pedacinhos eu vou cortando os pedacinhos pra ir aplicando, né? Um de cada lado. Eu pego, venho, coloco ele aqui, né? E aí depois eu venho com a madeira. Eu pego e vou lixá-la aqui também para ficar mais aderente a madeira no aço com a cola, né? E aqui agora eu vou fazer um acabamento aqui nessa parte de baixo, para quando a gente for usar assim na parte do dedo não machucar, né? Eu dou uma arredondadinha aqui embaixo, aqui nessa parte da frente aqui, para ficar mais fácil depois, porque eu não consigo fazer essa parte da frente com já na faca, né? Já aplicado na faca. Então essa parte eu faço antes, depois eu colo, boto o pino, né? Remancho, e aí depois eu vou para a parte do cabo, tá? Na verdade eu tenho duas, né? São dois modelos iguais, o mesmo cabo, o mesmo aplique. E tem uma pequenininha também, mas essa daqui ela é para ficar como se fosse a pronta entrega, assim, disponível para quem quiser a pronta entrega. Tem essa daqui também mais grande, ó. Ela tem 35 de lâmina. E aqui agora ela tá com esse papel que eu costumo colocar, porque eu já me cortei bastante, né? Então eu costumo colocar esse papel aqui que acaba que é mais difícil a gente se machucar, tá? Mas essa aqui eu não vou mostrar agora porque vai ser para um outro vídeo, porque eu não vou... Essas duas aqui é de cliente, né? Essa daqui também é para ser a pronta entrega. Então eu vou fazer essas... Eu costumo fazer de 2 em 3 sempre. E aí eu vou fazer essas duas depois. Primeiro eu vou fazer essas duas aqui. Eu costumo pegar, colocar um do lado do outro assim, ó. Eu normalmente faço maior, tá? Mas esses aqui, porque tinha 4 centímetros e ponto 2, ponto 3. Então eu consegui fazer 4 pedacinhos de 1 centímetro. Até que tá um pouquinho maior, 1.10 milímetros, quase 12 milímetros cada um. No caso dá 1 centímetro, ponto 1, ponto 2 milímetros. E aí eu pego, coloco eles bem certinho, né? Aí eu pego, normalmente eu faço com alicate de pressão para ficar mais seguro. E já para fazer a parte de trás, né? Ó, o galo tá me ajudando hoje aí. Eu sempre tento deixar o mais parelho possível para não ficar tirando muito material, como já fica pequeno, né? Aí eu pego, ó, aperto bem, né? Tento deixar ele o mais parelho possível, como eu já disse. Aí eu seguro aqui e eu vou na minha máquina lixadeira lá e vou mostrar pra vocês já, só um pouquinho. Então, pessoal, como vai dar bastante barulho aqui, vocês não vão escutar a minha voz, eu também não vou falar, né? Só vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço daí aqui nessa parte.
ter uma saliência aqui, ó. Então, pessoal, depois que eu pego e eu faço a frente, né? E aí depois que a frente tá certa, eu tento mudar certinho pro lado e tento emparelhar também a parte para celular. Tentar deixar retinha a parte de trás, porque depois que eu colar lá bem certinho, tem que ter. Eu normalmente não coloco gabarito, eu vou no olho, sabe? Mas se for possível, quem quiser, né, for fazer gabarito, pode fazer também, que daí tu coloca como se fosse aquele guia de lima, né? Aí tu coloca ele na faca, tu vem cola de um lado e tu já pode praticamente colar o do outro. Só que na verdade eu faço diferente, né? Porque daí eu pego, colo um lado e aí depois eu furo e aí depois eu colo o outro lado e furo e passo o pino e daí remancho. Vamos ali agora pra essa parte. Deixa eu mudar aqui, ó. Meu tripé não tá querendo parar direito. Pronto. Desculpa aí. Aí agora, como ela tem essa parte que não tá bem lixada, né? Eu vou dar uma lixada com a... Não tá pronto aqui, eu vou pegar e fazer com essa, ó. Essa daqui também é uma lixa que eu faço. Essa parte tu compra em casa de ferragem, né? E essa lixa aqui eu compro numa empresa que fornece lixas, né? Eu até tenho uma aqui. Ó, esses pedaços maiores de lixa de cinta, né? Eu moro na cidade de São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul. E na cidade de Canoas tem essa empresa, JP Abrasivos. Acho que muita gente deve conhecer, né? Porque é uma empresa bem conhecida pela internet aí. Aí eu pego e compro esses retalhos lá. Pego esse disquinho preto, né? Coloco em cima, risco e corto na volta. E aí depois, com o disco de corte, eu dou acabamento para ele tirar as imperfeições que fica do corte, né? Eu consigo fazer, eu ligo a máquina de lixa e ligo a máquina de disco de corte e venho aproximando assim, venho devagarinho fazendo ela ficar redonda e depois numa madeira bem resistente eu pego e como se tivesse, eu queimo a lateral da lixa para ela não ficar espedaçando, né? Ela fica bem legal assim. Vou fazer com ela então. Ô Galo, dá um tempo, Galo. Ó, já fica mais... ela vai ficar mais aderente, mas normalmente bastante gente faz também com o disco de corte uns cortes laterais assim, e na diagonal e na vertical para a cola ficar mais aderente, ela penetrar no aço e também na madeira, né? Tem gente que faz também para não descolar, não ter perigo de descolar o cabo. Agora, como aqui ela já tá, no caso, praticamente o mesmo tamanho aqui, não tá torta, né? Que nem essa pecinha aqui, ó. Eu sempre tento deixá-la mais reta e plana possível, para quando eu vim com o cabo, encaixar e não ficar fresta, né? Então, essa parte aqui também, ó, quando eu for tentar fazer, ela acabar ficando retinha aqui, porque daí quando tu botar lá embaixo no cabo e dar o acabamento vai ficar
encaixar o dedo perfeitamente. Não vai ficar uma parte maior, uma parte menor, né? Ou mais atravessado. Aí eu costumo pegar essa lixa, eu fiz uma madeira. E aí eu colei uma lixa plana dessas aqui de cinta. Pra poder fazer a parte interna daqui. Vou mostrar pra vocês. Voltei. Ó. Essa aqui é uma lixa, igual aquela lixa de cinta. Uma madeira bem grossa, bem pesada e bem plana. Aí eu peguei e colei essa lixa em cima. E é onde que daí eu pego a parte que eu vou colar no aço. Eu pego e venho e faço assim também, ó. Pra ela criar ranhuras. Ó. Um lado, ó, vocês podem ver que um lado ele tá lisinho, mais escuro assim, como se fosse do tempo, né? E aí também tem essa parte que tu passa, ela cria ranhuras. Pra quando tu colar, ela criar mais aderência e ficar colada ali. Como é uma peça pequena, né? Tem que tomar bastante cuidado. Na minha morsa ali, onde é que eu vou fazer fazer o aperto, essa lixadeira ela tava aqui, ó. Tá vendo? Ela tava pro lado de baixo aqui. E aí eu fui colocar a mão e... não pode mostrar, né? E pegou pegou dentro da unha, pra ver a sorte do peão, né? Pegou dentro da unha aqui, assim. E aí furou. Prestar mais atenção. Que é o que eu sempre ainda venho falando pros meus filhos, né? Eles fazem coisa errada. Eu presto atenção, filho. Vê como é que tu vai fazer as coisas. Aí o pai faz cagada. Mas aí, a princípio, é isso aqui. Depois que eu lixei ela, aí eu uso essa cola mesmo, cola rápida, né? Super cola, que eles chamam. Que é só pra te colar, poder furar, pra poder colar outra, e pra poder furar, pra depois passar o pino e remanchar. Depois que tu remanchar, não tem problema mais, né? Aí eu pego e boto um pingo da cola. Coloco em cima, pressiono um pouquinho. Espera alguns segundos e ela já cola. Ó, ela já praticamente está colada. E aí eu pego o alicate de pressão. Só para não correr o risco dela soltar e para dar uma apertadinha melhor. Para esperar um minuto eu já posso até furar lá já. Mas aí enquanto eu pego e vou fazer a outra, né? Essa daqui eu espero para secar a cola. Porque dentro do furinho, essa cola rápida, ela fica cola também, né? E aí quando tu vai furar, e se ela tiver úmida ainda, acaba que ela pega na broca e gruda na broca, daí não fica legal. Quando ela tá sequinha, eu costumo colocar às vezes um pozinho de madeira no furinho para secar, para depois furar, porque fica mais fácil, daí não fica grudando na broca, né? Tá, pessoal? Então eu vou fazer a segunda faca, né? Como vocês já viram, tem a outra faca, tem as outras pecinhas que eu tenho que fazer. Eu vou fazer essa outra parte. E aí na hora de furar e de colar, vou mostrar pra vocês também, tá? Já volto. Lembrando de um detalhe, pessoal, que eu não tinha falado. Que eu também faço nessa parte da frente aqui, ó. Eu faço um polimentinho na roda de feltro ali. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu faço um polimentinho na frente aqui. Pra ficar com acabamento melhor, né?
Ó, não sei se dá pra ver que ela tá fosca, né? Não sei se vai focar. Mas tá fosco, daqui a pouco vai ficar brilhoso. Tem essa pastinha aqui, ó, que ela ajuda, que é uma pastinha abrasiva, né? Ela ajuda a dar mais resultado mais rápido. Ó. Agora dá pra ver. Aí depois... Dá uma olhada na minha gambiarra aí, pessoal. Isso daqui era de uma empresa de calçado e era um motor grandão, assim, só que tava queimado, era trifásico, né? Pra mim não resolvia muito. Porque aqui é monofásico e eu não tinha como trocar, porque é interior, né? Não tem como botar trifásico. E aí eu peguei, esse motor também não tava funcionando direito, né? Aí eu peguei, desmontei, fiz um mancalzinho aqui, ó, com latinha mesmo, enrolamento do que tinha nesse motor mesmo, né? E aí fiz uma madeirinha aqui, fiz o ligamento, coloquei um motorzinho monofásico daí. Pra ligar assim, na hora de ele ligar, ele não tem tanta força, ó. Ele não vai, mas daí tu dá uma ajudinha e daí ele mantém, sabe? Aí vai embora. É que nem essa minha parafusadeira aqui, ó. Eu fiz ela... Eu comecei na cutelaria em 2016, 2015 para 2016. Eu fiz ela no mesmo ano, né? Porque eu tava desempregado e não tava conseguindo emprego e tava bem difícil a coisa. E aí aconteceu que eu não tinha dinheiro, eu comecei a pegar. Isso aqui é um motorzinho de máquina de cortar grama. Aí amortecedor de carro, bengala de moto aqui atrás. Tem uma bengala de moto que é um guia, né? Aí os amortecedor. Não tá aparecendo direito por causa da iluminação, né? Mas é bem caseirona, pessoal. E aí ela tá comigo, ela tá funcionando. Tá funcionando desde daquela época. E até hoje não me deixou na mão, graças a Deus. Então, né, voltando, depois que eu faço esse acabamento, né, acabei não mostrando daquele ali, né? Mas aí eu pego e faço acabamento pra colar na frente depois, porque como eu falei, não tem como tu pegar e dar o acabamento na frente, né? E aí já fica desse jeito assim, já fica mais acabadinho. Então agora eu vou colar aquele ali e já daqui a pouco eu já volto pra mostrar a parte do furo e da pinagem. Voltando, pessoal, que nem eu disse, eu coloco um pozinho de madeira no furinho para essa cola, porque quando a gente aperta aqui, ela fica espremida e o excesso de cola sai para fora. E essa parte de dentro seca mais rápido pelo contato, mas essa que fica fora ela acaba que não seca rápido, ela demora um pouco. Daí pra te não precisar ficar esperando, né? Eu coloco esse pozinho de madeira só para poder furar. Agora vamos furar ali. Vou mostrar pra vocês como é que funciona a Mega Blaster furadeira. Opa, desculpa aí. E ela funciona dessa forma assim, pessoal, ó. Aí eu tenho é um cepim de madeira. Coloco ele aqui. E o que eu ia dizer? Eu furo o aço, que nem os pinos que eu tenho é 3 milímetros. E quando eu for furar a madeira, eu furo com 3 milímetros a madeira. Quando eu vou fazer isso
No aço, eu furo com 3,5 mm o aço. Porque eu não sei porquê, mas na hora de passar o pino, eu coloco a Super Bonder, a cola, e quando eu vou passar o pino e quando é tudo 3 mm, ela às vezes chega. Obrigado, Galo. Ela chega na metade e ela não vai mais. E aí acaba que eu tenho que furar tudo de novo, é uma bagunça, porque daí o pino não passa, tu não consegue remanchar. E aí quando eu comecei a furar o aço com 3,5 e 3 a madeira, agora passa tranquilo, eu consigo remanchar tranquilo. Né? Só pra dizer pra vocês, eu faço assim, pra mim deu mais certo. Eu tenho esse liga e desliga aqui, ó. E ela funciona certinho ali, ó. Ela não fica dançando nem nada, ela fura bem retinho. Esse pozinho eu sempre coloco dentro de um potinho pra não ir fora. E até eu não sei onde é que tá o potinho agora. Vou colocar em cima dessa borrachinha que depois eu... Porque esse pozinho aqui os retalhos, tudo que sobra de bronze a gente derrete pra fazer mais pedaços depois, né? Tipo, tem um potinho lá, tu derrete e faz mais daí. Reaproveitamento, né? Agora eu vou furar outro. No meu caso aqui, ó, é bom que ela fique em cima da lâmina, né? Não fica jogando pra fora, daí aqui a gente... Depois eu vou pegar o potinho aqui, eu vou guardar o pozinho. Porque esse pozinho tu consegue reaproveitar depois pra fazer mais peças iguais a essa. Aí agora eu vou... Agora eu vou colar. Vou colar a outra parte das duas. E aí depois eu venho pra mostrar a parte de passar o pino e remanchar daí. Pessoal, uma coisa que eu acho importante eu sempre pego os pininhos. Ó, tem os pininhos assim, eu corto, já vejo o tamanho que vai dar ali, né? E já corto ele um pouquinho maior. E aí, às vezes eu pego pedaços maiores assim, né? Coloco na parafusadeira e aí venho fazendo isso aqui, ó. Por que eu faço isso numa lixa grossa? Que ele vai criar ranhuras assim, ó, na diagonal, na transversal, sei lá como é que é o nome assim. Mas ela fica riscos atravessadinhos assim. Como ela vai... pra sair o pino vai ter que escorregar, né? Então se tivesse aqui esses micro rasguinhos, na cola ela vai ter uma aderência melhor. E aí eu pego e faço isso pra... Tanto pra aderência melhor, como pra fazer aqui também, ó. E essa quininha de entrada, onde é que tu vai colocar, essa quininha é interessante, ela tá dando um pouquinho arredondadinha, pra ela não trancar. Porque como a cola seca rápido, se tu tiver que dar uma ajustada, e tu tiver, não tem como tirar mais. Tu vai ter que tentar ir na furadeira e furar de volta, e tirar o pino, e perder todo o serviço. E fazer tudo de novo. Então é mais fácil tu dar uma arredondadinha. Eu faço dos dois lados. Ó. Tá vendo? Aí eu pego, faço nos... Eu vou fazer 2 pinos porque eu vou fazer com 2 facas ali, né? Isso eu faço na hora da tala também, tá? Ó, eu pego e faço assim, encaixo o dedo aqui, ó. Só pra não escorregar. E dou uma
uma corridinha na lixa assim, ó. Que daí ela pega melhor. Uma parafusadeira ajuda bastante pra essas coisinhas pequenas assim, sabe? Ó, pode ver que ela fica com as ranhuras. Tá vendo? Eu não... Desculpa que eu não tenho costume pra onde que eu vou olhar na câmera, tá? Eu, sinceramente, eu não tô... eu não sou acostumado a filmar. Eu sempre faço vídeos mostrando as facas. Até quem quiser acompanhar meu canal aí, eu agradeço. Vou começar a fazer mais vídeos assim. Porque eu fazia vídeo pequeno e achava que adiantava pro YouTube. Mas realmente não adianta. Tem que ser vídeo mais comprido assim, mostrando o nosso serviço mesmo assim, as etapas, né? Mas eu não sei exatamente como olhar pra câmera. Tipo, se eu olho pra cá pro canto, pra cá pro meio, tá? Me desculpa se eu não tô olhando pra vocês. Tá, pessoal? Então agora já tá certinho. Eu vou furar ali, como vocês já viram que eu furo, e daí eu já venho com a parte de pinagem daí. Voltando. Agora eu vou pegar e vou passar a cola e vou colocar o pino dentro ali. Ela vai dar uma secadinha e aí já vamos fazer o remanche. Eu sempre tiro isso daqui, né? Eu tenho um cepinho de madeira, eu coloco ele em pezinho. Às vezes na outra vez que eu pego e faço a pinagem, às vezes fica a cola e fica meio um ressaltozinho assim da cola e do furo, né? Porque quando a gente passa o pino dá um furinho na madeira. E às vezes fica um ressaltozinho. Pra quando eu for agora ali fazer o remanche e não ter o problema de eu ter um atrapalho, eu passo a lixa só pra ficar planinho na madeira pra não ter problema, né? Eu coloco só um pingo. Só um pinguinho de cola e já boto o pino. E sempre faço isso. Sempre esqueço de pegar o martelo. Às vezes o pino passa demais e aí como a cola não secou direito, se eu for tirar na hora ali, acaba que daí pode sair de volta, né? Então, ó, tá passado pros dois lados. Agora eu vou dar um acabamento com a lixadeira. Pra quando eu for remanchar lá, porque a ponta dele ele não é 100%, né? A ponta dele não é plana. Então é bom que esteja bem planinha lá na hora de remanchar pra ficar bem remanchadinho. E sempre deixar uns 2, 3 milímetros assim. 2 milímetros chega. Ó. Não precisa ser muita coisa, porque se ficar muito grande fica ruim, se ficar muito pequeno vai ficar pouco remanchado. Agora vamos lá.
na hora de remanchar. Então, pessoal, eu vou fazer meio abaixadinha aqui na minha bigorna, porque eu gosto de fazer aqui que fica mais firme, né? E aí acaba que fica mais fácil. Eu sempre faço com essa parte redonda primeiro, porque é ideal tu ir remanchando nas lateral assim, e depois tu remancha no meio. Viro. Aí depois que tá mais remanchadinho assim, aí eu viro e faço achatamento mesmo, né? E nunca mais. Galera, se você faz faca também, faz diferente, cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua forma de fazer. Pra mim, assim dá certo. Graças a Deus, nunca tive problema de cliente reclamando que caiu fora ou que escapou, alguma coisa assim. Tá? Quero que vocês digam o que vocês acharam de como eu faço, né? Porque cada um deve fazer de uma forma diferente, né? Alguém deve fazer igual também. Deixe sua opinião aí. Deixa eu voltar aqui. O que eu ia dizer? Que não é mentira. Os antigos costumavam falar isso, né? O que eu ia dizer que não é mentira? Pera aí. Não peguei essa manha também de ficar mexendo com o tripé e coisa, tá? Mas depois que eu fiz esse processo, eu vou agora preparar as talas, que é as talas de madeira. Que daí é cortar na circular lá, que eu tenho uma maquininha circular ali, ó. Que depois de muitos anos eu consegui comprar, né? Que nem como vocês podem ver que aqui é bem rusticuzão, assim, é bem... Como a gente fala no Rio Grande do Sul, aqui é bem bagual. E aí, aqui era uma divisória, ó. Aqui tinha uma parede e era só uma pecinha, daí tinha essas bancadas que estão aqui. Que agora eu dei uma ampliada, eu dei uma melhorada, porque no verão aqui é muito quente, pessoal. Debaixo desse telhado aqui dava uns 40 graus. E aí, pra mim tava muito quente. E aí eu pensei, agora que já que não temos tanto no verão ainda, eu vou pegar e vou fazer tirar essa parede e aumentar, né? Porque aqui era uma cocheira de cavalo, nessa parte aqui. Que daí eu vou fazer a cocheira mais lá pra parte da onde que tem o canil agora. Tem uma parte da frente ali que que dá pra fazer uma cocheira bem boa. Eu vou fazer lá pra mim poder me ajeitar aqui, né? E tem um outro telhadinho aqui pra fora, que eu vou ter que desmanchar, porque eu tô fazendo minha casa aqui. Ali tem os pilar, coisa que eu tô fazendo, né? E aí eu vou ter que desmanchar. Daí eu pensei, eu não vou fazer cocheira aqui ainda de novo, né? Vou pegar e vou ajeitar agora essa parte aqui e vou fazer pra mim fazer as facas. Porque aqui tava muito apertado, muito quente e começou a parecer cobra e... como é que eu vou explicar? Tava muito apertado, né? E às vezes quando veio eu fiquei meio cabreiro, porque eu, querendo ou não sou muito amigo das bichas, né? Se cobra pra mim, se aparecer aqui, o pau pega elas. Eu sei que vai ter muita gente que não concorda com isso, mas eu aqui em casa, aqui, que eu tenho as crianças pequenas e tudo, eu sinto muito, mas eu não vou correr o risco de perder o filho meu por causa de uma cobra. Tem que respeitar os animais e tudo, eu sei. Só que eu não vou correr o risco. Às vezes, se eu consigo pegar, eu levo pra longe, pro meio do mato e coisa assim, mas normalmente elas são muito brabas, né? E aí, sabe como é que é, né? E aí eu disse, vou desmanchar isso aqui, vou reformar e tal. E aí também consegui comprar aquela maquininha lá, porque ajuda bastante na hora de beneficiar as madeiras, né? Porque normalmente eu pego madeira grande, assim, às vezes uma doação de um amigo que tem uma madeira de lei boa,
nos demolidora ou tipo uma peça de uma casa de uma que era madeira boa, que nem aqui a gente tinha bastante guajuvira. Guajuvira é uma madeira muito boa. Eu gosto de trabalhar madeira de ipê também. Então acontece que a gente sempre às vezes tem que desdobrar a madeira, né? Cortar ela em pedaços menores e fazer as talas. E aquela máquina ali me ajuda demais. Porque antes eu fazia no serrote. E no serrote é doído. E daí, então, resumindo, agora eu vou pegar e vou partir para a parte da madeira. Eu vou ter que fazer outro vídeo, né, pessoal? Porque eu tô com 35 minutos já aqui que eu tô vendo. Então, vou fazer... Eu fiz essa parte ali para mostrar para vocês como que é a parte de como eu coloco o bronze, né? E agora eu vou desdobrar a madeira e daí depois eu já mostro a faca pronta para vocês. Ou como eu vou... Né, vou ver, de repente, se eu vou mostrar como eu pego e faço as talas também. Mas eu acho que eu tenho tala pronta aqui. E eu vou pensar. De repente eu vou ver se eu consigo colocar no mesmo vídeo. Mas é que vai ficar meio grande, tá 36 minutos, né? Acho que a parte de colocar a colagem ali, o acabamento do cabo, eu vou fazer em outro vídeo no próximo. Tá, pessoal? Vamos fazer uma parte 1, parte 2. Eu sei que não é muito legal, mas só pra não ficar muito grande o vídeo, tá bom? Beleza? Um abraço pra vocês aí, acompanha nós aí, que se Deus quiser a gente vai começar a colocar conteúdo assim, tá? E aí, quem quiser curtir, comentar o que achou, seguir a gente, compartilhar com os amigos, tá? Um abraço pra vocês, com Deus, até a próxima. Valeu!